Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Spencer Johnson nos conta uma história muito interessante, relatando que um grupo de jovens recém-formados, eles resolveram marcar o encontro 5 anos depois das suas respectivas experiências letivas, para trocar ideias, para trocar experiências. Marcado o encontro, depois do almoço, eles começaram a fazer algumas considerações. E Ângela, que era mais falante, foi logo colocando para os amigos: eu não pensei que a vida lá fora fosse tão difícil como realmente ela é. Não esperei que tivessem tantas mudanças como elas se apresentam todos os dias, para as quais nós devemos estar aparatados. Nisto aparteou um amigo chamado Natan, dizendo que realmente a vida exige mudanças. E Carlos, que estava do lado, disse assim: bom, e nós temos que mudar. E quando não mudamos é por medo. Mas como? Disse Jéssica para Carlos. Como? Você que foi o técnico do nosso time de futebol, falando em medo? Você que sempre apregoou a coragem, o destemor, agora falando de medo? Mas Michael, aparteando, disse assim: irmão, tudo bem, eu também concordo com ele. Não é fácil a mudança. É muito difícil, porque nós temos ainda muitos preconceitos, nós temos alguns tabus, nós somos ligados ainda a atavismos, de tal forma que para mudarmos não é tão fácil. Eu mesmo, no meu caso, tive problemas sérios na minha empresa, e se eu não ouvisse uma história que foi fundamental para a mudança da minha vida pessoal, da minha empresa, dos meus empregados, certamente a minha empresa teria falido. Mas graças a essa história, que veio num tempo muito bom, aprazado e certo, nós podemos resgatar a imagem da nossa empresa, e que por sinal vai muito bem. Mas aí Ângela perguntou: mas conte para nós, Michael, que história é essa? Nós gostaríamos de ouvi-la, certamente vai ser importante para nós. Ah, sim, eu entendo que sim. A história é: quem mexeu no meu queijo? Ângela logo foi dizendo: bom, então eu devo gostar dessa história, já pelo título eu gostei do título, deve ser muito interessante, então conte para nós. E Michael começou a fazer referência àquela história. Tratava-se de 4 personagens, 2 ratinhos e 2 duendes. E aqueles ratinhos e os duendes se alimentavam de queijo, moravam perto de um labirinto. E, tendo que ir até o labirinto para comer os seus queijos, matarem as suas fomes, eles tinham 2 tênis, um shortzinho, e de tal forma que fazia sempre aquela caminhada ou aquela corrida até o labirinto, voltando de tarde para as suas casas. E era uma vida muito boa, porque eles encontraram um setor, chamado setor C, que tinha muito queijo, queijo de todas as espécies, mussarela, tinha queijo, até queijo mineiro, tinha queijo prato, e assim por diante, vários queijos. Tinha até queijo chamado Chambord da França, e de tal forma que era um local onde os duendes, os ratos, não tinham nenhum problema. E achavam que eram extremamente felizes, porque não tinham que trabalhar, não tinham que se preocupar, não tinham nem que se desgastar para buscar essa comida, uma vez que já estavam ali os queijos à espera dessas 4 personagens. Os 2 ratinhos se chamavam Sniff e Scurry, mas nós vamos apelidá-los de Bob e Ted para ficar mais fácil. E os 2 duendes se chamavam
Hal e Ren. E eles estavam muito bem. Os ratinhos já andavam com os tênisinhos no pescoço, porque eles sabiam que qualquer hora poderia acabar aquele queijo. E eles teriam que buscar uma outra repartição, um outro local dentro do labirinto para atender às suas fomes. Mas os dois duendes, que já eram racionais, que não eram instintivos como os animaizinhos, eles eram seres humanos em miniatura e tinham as suas lógicas, as suas razões, os seus pensamentos. Eles já não tinham tanta preocupação em saírem cedo para o labirinto. Acordavam mais tarde, levavam na mão aqueles sapatinhos, aqueles shorts, se precisassem fazer alguma caminhada, chegavam tranquilamente no labirinto, colocavam os tênis ao lado, não tinham que colocar no pescoço, porque sabiam que tinham queijo por longos e longos anos, até não teriam que preocupar, porque era queijo para o resto da vida. Depois poderiam voltar tranquilamente mais tarde para suas casas, e de tal forma que eles achavam que aquilo era um paraíso perdido que eles encontraram. Mas num certo dia, eles chegam naquele setor C do labirinto e não encontraram nenhum queijo naquele local. E aí foi um motivo de muita apreensão. Os ratinhos já desatrelaram os tênisinhos que estavam no pescoço, colocaram nos pés e saíram correndo. O Bob farejava muito bem e o Ted corria bastante. E de tal forma que o Bob farejava, dava dica e o Ted saía correndo buscando um local onde pudesse estar aquele queijo, uma vez que já não estavam os queijos naquele local. Mas Hal e Ren chegaram lá e ficaram pensando, mas como? Tiraram o nosso queijo daqui? Onde já se viu? Deve ser alguém que roubou o nosso queijo. Alguém que não sabia que o queijo era nosso. E levaram embora, mas certamente vão devolver. Aí o Ren já disse assim, não, é um larápio. Roubaram o nosso queijo e eu vou vingar. Porque não vou deixar passar em branco, eu vou vingar de quem roubou esse queijo nosso. Aí Hal ficou pensando, não seria melhor nós já buscarmos um outro local onde tenha queijo? E o Ren disse, não, como? Essa pessoa que tirou os nossos queijos, vão devolver, aliás são nossos, e é o que eles têm que fazer, e eu vou ficar esperando para dar uma descompostura nessa criatura, porque não poderiam fazer isso, os queijos são nossos. Aí Hal, tendo aí ao lado o seu amigo, disse, não, tudo bem, então vamos esperar. Esperaram o dia inteiro, e o queijo não apareceu. Foram para casa, voltaram no outro dia, aí então chegaram lá na esperança de que pudessem encontrar naquele labirinto os queijos de volta. Chegaram à sala vazia. Aí ficaram pensando, onde está esse queijo? Será que não passaram para o outro lado? Nesta parede que está aqui dividindo esse espaço? Vamos verificar se está do outro lado? Pegaram um martelinho, começaram a quebrar ali com um formãozinho, e foram quebrando aquela parede, até que fizeram uma janela. E olharam do outro lado, não viram nenhum queijo. Aí ficaram mais preocupados ainda, porque a fome começou a bater. E agora, como é que nós vamos nos alimentar? Não tem queijo? Aí Hal disse para Ren, não, vamos caminhar, vamos buscar. Aqui nesse labirinto deve ter outro queijo. Nós devemos encontrar uma repartição onde tenha queijos. Não é só nesse setor que tem queijo. Certamente lá pelas tantas, no final do labirinto, nós vamos encontrar. E Ren disse, não, você acha? É complicado entrar nesse labirinto. Nós já entramos aqui no começo, tivemos dificuldade. Como é que nós vamos entrar e chegar no fim? Talvez a gente não consiga voltar e não vamos encontrar queijo. Aí que a nossa situação vai ficar mais complicada. Pelo menos, ficando aqui, o queijo vai voltar e nós vamos tê-lo de novo e vamos atender a nossa fome. Aí o Hal pensou, bom, você tem razão, realmente não é fácil enfrentar esse labirinto. Vamos esperar mais um dia. Esperou mais um dia, o queijo não veio. E aí espera mais outro dia, o queijo não veio. E aí Hal ficou muito preocupado. Olha, eu já estou me enfraquecendo.
Você também. Não, sim, eu estou, mas eu não vou sair daqui. Então você fica, porque eu vou sair daqui. Onde estão os meus tênis? Você sabe onde eu os coloquei? Mas você vai enfrentar esse labirinto? Você tem coragem? E se você não encontrar queijo? E se você encontrar esses queijos e depois se perder e não puder voltar? Aí mais uma vez Hal demoveu a sua ideia. Não, tudo bem, então eu vou esperar mais um pouco. Porque o medo é uma coisa complicada, ele quando nos envolve, nós perdemos a força, nós perdemos ali a diligência e nós ficamos até muito retraídos. Mas esperou um pouco mais. Volta no outro dia e o queijo não apareceu. Aí Hal disse para Ren, você vai ficar ou você vai comigo? Não, eu vou ficar. Aliás, estou esperando essa criatura que eu quero me vingar, mas com todas as letras. Essa criatura tem que pagar pelo que fez. Roubou o nosso queijo. Então você fica e eu vou. Na casinha deles, tinha já alguma coisa escrita enfatizando a importância do queijo na nossa vida. Mas depois ele entrou no labirinto, Hal, e começou a escrever algumas frases para que pudesse nortear a caminhada do seu companheiro, se ele viesse atrás. E ele foi adentrando, mas logo que ele começou a adentrar o labirinto, já experimentou uma sensação muito boa, porque ele estava com fome, já estava enfraquecido, mas pelo menos ele estava com a esperança de encontrar um queijo. E começou a entrar no labirinto e foi, até que em um determinado local, ele encontrou um pedacinho de queijo. Comeu, já deu uma melhorada, já se sentiu mais forte, caminhou mais um pouco, mas depois não encontrou mais queijo, já ficou preocupado, pensou, meu Deus, será que eu fiz uma boa coisa? Bom, mas pelo menos eu estou aqui procurando um queijo, lá fora é que eu não iria encontrar. Quem sabe eu vou encontrar? E foi escrevendo mais algumas frases, pensando que o rei pudesse resolver num momento de fome, porque a fome, ela tem uma força muito grande na nossa vida, pudesse o rei acompanhá-lo. E foi escrevendo outras frases e foi buscando o queijo. Lá na frente, ele encontrou mais um pouco de queijo, até encontrou um pedaço bastante grande. Sim, bom, agora eu vou voltar, vou levar um pedaço para o meu amigo, porque se ele não encontrou queijo até agora, já deve estar quase morto. E eu vou voltar e dividir esse queijo com ele. E o Hal volta de novo, com toda a dificuldade, procurando através daquelas frases que ele deixou, que foi norteando o seu caminho, voltou até encontrar o seu amigo. E o seu amigo estava lá, no setor C, no mesmo local, esperando o queijo. Já estava combalido, enfraquecido. E ele chegou, mas você não saiu daqui, rei? Não, eu estou esperando aquela criatura que ainda tem que devolver meu queijo. Ah, se não devolver, ele que espere. Mas você deve estar quase morto de fome. Eu trouxe aqui para você um queijo. Mas o queijo é bom igual ao nosso ou é um queijo mais ou menos? Eu disse, não, o queijo é bom, eu comi, eu estou bem, você pode comer. Não, porque se não for um queijo bom igual ao nosso, eu não quero. Mas escuta, você tem que comer, senão você vai morrer de fome. Aliás, eu quero lhe convidar, vamos comigo. Eu encontrei um pedacinho, comi, dei uma contornada, encontrei esse pedaço maior e eu tenho certeza que nós vamos encontrar esse queijo lá no final do labirinto. Ah, não, e depois talvez eu não volte, eu me perca, eu fico aqui. Eu tenho certeza que esse queijo vai voltar aqui nesse setor C. Aí o Hal disse, bom, já que você vai ficar, eu vou voltar. Pegou o tênisinho e colocou no pé e começou a correr no labirinto. Ora encontrava uma parede, ora um beco sem saída, voltava entre acertos e erros, até que lá na frente ele encontra um local maravilhoso, cheio de queijos, que ele chamou de setor N. Mas quem que ele encontra nesse setor cheio de queijos? Os dois ratinhos, que já estavam lá há muito tempo, barrigudinhos, gordinhos, numa boa. E fizeram uma festa, brindaram aquele reencontro com um pedaço de queijo, fizeram ali algumas considerações, ficaram felizes, e depois o Hal começou a fazer uma elucubração mental. E pôde perceber que foi fundamental ele vencer aquele medo, encher-se de força, vencer aqueles tabus, caminhar para frente,
e de tal forma que ele fez uma reflexão muito rápida e percebeu que valeu a pena ele lutar para encontrar aquele queijo. E ficou pensando, será que o Raul morreu? Ou será que ele está a caminho? Tomara que ele esteja a caminho, pelo menos através daquelas frases que eu deixei, ele vai chegar até a mim e nós vamos nos reunir novamente para desfrutarmos essa verdadeira felicidade que é ter esse queijo maravilhoso à nossa disposição. A primeira frase que ele colocou dentro da sua casinha foi exatamente essa: ter queijo o faz feliz. O que é o queijo? O queijo é aquilo que nós colocamos como sendo a razão da nossa vida. Muita gente coloca como sendo a profissão. A pessoa diz, não, eu estou muito bem profissionalmente, eu estou muito feliz. Para o outro, talvez seja um relacionamento conjugal. Não, eu estou indo muito bem com meu parceiro conjugal, minha família vai bem, então nós estamos muito felizes. Para o outro, talvez seja a saúde. Pessoal, não, eu estou muito bem. Fiz os exames agora, o cardiologista disse que eu não tenho nada, que eu vou viver ainda muitos anos, eu estou muito feliz. De tal forma que agora eu estou numa boa. Mas acontece que esta é uma colocação enganosa, porque a gente coloca isso como sendo a nossa felicidade, e não é a razão da nossa felicidade. A nossa felicidade, na definição dos espíritos, é nós estarmos bem com aquilo que nós temos materialmente. Moralmente, nós estarmos com a consciência tranquila e ter a fé num futuro que certamente está reservado para nós, de muitas coisas boas. Essa é a definição de felicidade. Mas tem pessoas que colocam a felicidade em cima de alguma conquista, de algum ganho, em cima de alguma coisa que a criatura detém. E nós sabemos que não é bem assim. Uma outra frase que ele deixou logo que ele saiu daquele setor C, que ele foi embora, tentando alertar o seu amigo Ren, foi exatamente essa: se você não mudar, você vai morrer. Lógico. E assim é o que acontece conosco. Nós temos que mudar sempre. A vida exige mudança. A vida nunca é estática. Ela é dinâmica. E ela exige uma movimentação da nossa parte. Por exemplo, profissionalmente. Se nós acharmos que nós estamos bem profissionalmente, é um desastre. Nós temos que estar sempre reciclando, melhorando, aprendendo. Uma das dificuldades que eu enfrentei foi a cirurgia videolaparoscópica. Acostumado a operar com um corte desse tamanho, onde a gente podia colocar a mão lá e mexer com tudo, de repente eu me vi na condição de ter que operar com uma câmera filmando e com 2, 3 pincinhas dentro do abdômen da criatura. Mas eu não tinha alternativa, ou eu buscava me atualizar, me aprimorar nessa área, ou eu iria limitar profundamente a minha trajetória profissional como cirurgião. Então eu tive que mudar. O nosso casamento, por exemplo, o nosso casamento sempre tem particularidades, dificuldades, e nós temos que estar sempre mudando dentro do casamento. Às vezes a pessoa diz, não, mas eu não tenho que mudar no casamento, eu tenho que mudar de mulher ou de marido. Não, essa não é uma boa proposta. Ao invés de pensar em mudar mulher ou marido, por que a gente não muda o nosso comportamento, a nossa atitude, para nos adequarmos a uma proposta hegemônica na conjugalidade? Então nós temos que mudar também, senão nosso casamento também vai embora, porque a gente acha que o casamento é definitivo. Não, já tem meu queijo, é meu e agora estou feliz. E lá na frente percebe que alguém está roubando o nosso queijinho, e a gente fica de braço cruzado, e fica expectando, e não se dá conta, e de repente o queijo vai embora. Depois, meu Deus, meu casamento acabou. Acabou. Por quê? Porque nós não mudamos o nosso comportamento. A nossa saúde, por exemplo, tem muitas pessoas que acham que podem fazer o que bem entende, que a saúde não vai embora. Outro dia um rapaz me procurou, disse que estava passando mal, sofrendo do fígado. Aí eu disse, mas por quê? Eu falei, não, porque toda vez que eu como pizza, depois eu fico com a boca amarga.
Aí eu perguntei para ele assim, quantas pizzas você comeu? Eu comi 10. Então, aí o problema não é a boca amarga e o fígado, são as 10 pizzas. Por que a gente não come menos? Quem quer viver mais, coma menos e trabalhe mais. Quem quer viver menos, coma muito e trabalhe pouco. Mas a pessoa acha que pode fazer tudo, vai comendo, vai bebendo, vai fumando e depois vem lá a notícia. Como outro dia um senhor, eu operei uma cirurgia grande demais e eu disse para ele, agora o senhor vai parar de fumar, né? Eu falei, não, doutor, não vou. Eu falei, por quê? Eu falei, não, mas você já fumou? Eu falei, não, eu quando fui adolescente até que dei umas tragadinhas, né? Mas depois eu parei. Falei, pois não, se o senhor tivesse continuado a fumar como eu, que eu comecei na adolescência e estou hoje com 60 anos e eu continuo fumando, o senhor iria me entender. Não dá para parar, doutor. Aí eu pensei, mas vai parar. Aí então eu disse, bom, então agora nós vamos operar e o senhor aproveita a cirurgia para o senhor parar de fumar. E a cirurgia durou simplesmente 8 horas. E ele teve um pós-operatório difícil, certamente por conta dessa cirurgia, mas depois está bem, graças a Deus. E eu perguntei para ele, e agora? Não, doutor, nunca mais eu vou fumar. Mas sabendo que o cigarro foi matematicamente a causa da sua doença. E as pessoas não se dão conta que o cigarro é um desastre e continua fumando. Que a bebida é um desastre e continua bebendo. Que a comida também é complicado e continua comendo. E depois lá na frente, diz, meu Deus, minha saúde, sim, a sua saúde está comprometida. Porque você não zelou pela sua saúde. E aí é que acontece a falência. E ninguém gosta de decretar falência. Qual seja, para nós é um desastre. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar sempre muito atentos. Não deixar a coisa acontecer. Agir antes que ela aconteça. O Raul colocou para o reino, quanto mais importante for o queijo para você, menos você deseja abrir mão dele. E é exatamente o que acontece conosco. A gente acha que aquele queijo é nosso, e vai ser sempre nosso, e ninguém vai roubar. E nada nós podemos deter em nossas mãos, a não ser a nossa aquisição espiritual. O resto, tudo é temporário, é transitório, efêmero, e de tal forma que nós temos que estar muito atentos em relação a isso. Às vezes a gente assume uma proposta assim de egoísmo. Não, é meu. Às vezes até nós falamos, minha mulher. Ela não é minha. É filha de Deus. Se eu posso falar alguma coisa mesmo para valer, eu diria, minha irmã. Mas falar minha mulher, a gente fala, né? Minha mulher, meu marido. Olha, precisaria ter um pouco mais de cautela, pode até falar, mas zele, porque senão daqui a pouco bate asa. A minha saúde, a sua saúde, a minha saúde está demais, mas você está zelando? Não, eu de vez em quando dou umas puladinhas, né? Ninguém é de ferro, a gente bebe um pouco, come um pouco, mas depois lá vai a saúde embora, acabamos de perder a saúde. A nossa firma, a minha firma vai bem, vai bem, mas você está cuidando bem dela? Porque a gente precisa cuidar da firma, senão de repente ela não é definitiva. Tem muitas coisas que precisam ser mudadas rapidamente, como nós vamos ver um pouco na frente. Note pequenas mudanças e cheire o queijo, com frequência, para saber o quanto está ficando velho. É a mania de a gente achar que o nosso queijo não vai envelhecer. Envelhece, tudo envelhece, tudo passa. Tem um tempo. E nós precisamos estar atentos antes que envelheça. Porque na hora que envelhecer, o que vai acontecer? Depaupera, deteriora. E não dá mais para voltar. Então é necessário que a gente procure analisar o momento que ele está deteriorando. E buscar um outro queijo bom. Um queijo maravilhoso. Porque senão aquele queijo vai ficando velho e chega uma hora que não dá mais para voltar. E nós precisamos estar analisando isso. É a chamada vigília. Nós precisamos estar sempre vigis em relação a tudo que diz respeito à nossa vida. Não podemos deixar a coisa acontecer. Lá na frente nós vamos nos dar conta que perdemos tempo, já não dá mais tempo e aí nós temos que decretar a nossa falência, a nossa bancarrota.
Então é fundamental que sejamos sempre analisando aquilo que nós estamos vivendo, se está certo, o nosso comportamento, a nossa atitude, aquilo que nós estamos vivenciando com as criaturas, se está sendo correto, ou se nós temos que mudar alguma coisa, se nós estamos sendo muito estáticos como o Ren, ou se nós estamos diligenciando como o Hal. Nós temos que estar sempre analisando. Não podemos ficar deixando a coisa acontecer. Nós precisamos fazer acontecer. O Hal escreveu, estimulando o Ren a fazer alguma coisa, porque ele percebeu que se o seu amigo não fizesse alguma coisa, ele estaria fadado à morte. O movimento em uma direção o ajuda a encontrar um queijo novo. Até mesmo para lhe dar coragem, porque ele sabia que ele iria encontrar uma situação difícil no labirinto. E nem sabia se ia encontrar o queijo. Mas ele pelo menos disse assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, porque quem não faz, espera, não dá, talvez não dê mais. Vai decretar realmente a sua queda. Então eu tenho que fazer alguma coisa. E ele plasmou exatamente isso. O movimento em alguma direção o ajuda a encontrar um queijo novo. Nós temos que fazer alguma coisa. Agora tem muita gente que tem uma inércia, não sai do lugar. É uma mesmice. Todo dia a mesma coisa. Como hoje chegou uma mulher para mim e falou assim, meu marido, doutor, não sai de casa por nada. Eu já não aguento mais, estou pensando, até outro dia eu propus para ele uma separação. Ele ficou com o olho desse tamanho. Mas como? Nós não temos problema? Falei assim, problema? Quem que aguenta um marido dentro de casa o dia inteiro? Você não sai por nada, depois que aposentou, só quer ficar dentro de casa? E é exatamente isso. A pessoa diz, não, eu estou dentro de casa, aqui está tudo bem, coisa e tal, para mim está bom, então está bom para todo mundo. E não é assim. Nós precisamos estar analisando e às vezes até fazendo alguma coisa diferente, porque a rotina mata qualquer relacionamento. Nós precisamos modificar, fazer alguma coisa diferente, para que aquela rotina não nos pegue de surpresa. E assim o Hal motivou o Ren para que ele diligenciasse, saísse daquela mesmice, daquele estádio, daquele local onde ele se encontrava. Senão, estaria fadado ao insucesso. Uma outra frase que ele colocou, quando você vence o seu medo, sente-se livre. Porque o próprio Hal tinha um pouco de medo. Ele tinha medo de não encontrar o queijo, de se perder. Mas falou, mas eu não tenho alternativa. Eu tenho que ir. Mas quando ele partiu, é que ele percebeu que o medo tinha ido embora. Não, totalmente não. Porque um medinho todo mundo tem. E aliás é muito interessante. O medo, numa dosagem pequena, é muito importante. Libera a adrenalina e nos dá até coragem. Agora, um medo numa proposta muito grande inibe a criatura. Deixa a pessoa sem ação. A pessoa fica inerme e inerte. Então, um pouco de medo é favorável, mas muito medo é um desastre. E tem muita gente que tem medo de mudar, medo de fazer as coisas, medo de tomar iniciativa, medo de tudo. E o medo, um amigo meu que salta de paraquedas, eu falei, você não tem um medinho de cair lá desse paraquedas? Eu falei, Aguinaldo, o antídoto o que colabora para a nossa felicidade é a coragem. E o antídoto é o medo. Toda vez que a gente quer ser feliz, tem que ter coragem. Porque o medo tira a nossa felicidade. Hoje é que eu comecei a entender o que o meu amigo disse. A pessoa que é medrosa, ela não curte os momentos bons da vida que exigem coragem. Nós temos que ter coragem para tudo, até para pegar uma estrada hoje tem que ter coragem. Com essas criaturas dirigindo aí de uma maneira irreverente. Outro dia atendi uma moça lá na Beneficência e ela chegou lá e disse assim, doutor, eu não morri de sorte, porque Deus não quis. Eu falei, por quê? Falei, não, porque eu saí de casa muito cedo, com pressa, eu fui ultrapassar um caminhão, bati de encontro um Hilux. Doutor, nossos carros acabaram e nós não tivemos nada. Eu falei, não, realmente Deus estava ali encostadinho, seu anjo da guarda estava muito pronto para te atender. E assim, às vezes a gente está dirigindo, vem outra pessoa na contramão e bate de frente. Mas se nós tivermos medo, nós não saímos de casa. E nós não podemos ficar com essa paura. Nós temos que enfrentar a vida exige coragem da nossa parte. Está aqui o que o Hal disse para o rei, tenha coragem, enfrente, nós temos que enfrentar. E quando a gente tem essa coragem, a gente começa a experimentar uma certa liberdade. A gente começa a perceber que alguma coisa pode acontecer,
que nos tirou da clausura, que realmente o medo enclausura a criatura, limita a criatura, cria um obstáculo para que a pessoa possa crescer, dinamizar o seu progresso. Aí ele escreve: imaginar-me saboreando um novo queijo conduz-me a ele. Ele plasmou: meu Deus, eu estou aqui passando fome, mas a hora que eu encontrar esse queijo, mas eu quero comer esse queijo com a boca boa, e eu quero, olha, mas vai ser demais a hora que eu encontrar esse queijo. Deu aquela esperança para ele de encontrar aquele queijo, deu força, dinamizou a sua energia para que ele pudesse chegar lá, porque ele já estava, num determinado momento, com dificuldade até para se locomover. Ele estava com muita fome, depauperado, já estava desequilibrado nos seus eletrólitos, nos seus sais minerais, e de tal forma que ele pensou: eu tenho que encher de esperança, senão eu vou sucumbir. E foi quando ele imaginou: eu estou imaginando aqui um queijo gostoso, cheio de buraquinho, e eu vou comer aquele queijo e vai ser delicioso. E ele se encheu de esperança e partiu. Por quê? Nós precisamos sempre sonhar. Eu acho que o sonho é fundamental. É fundamental. O Gandhi colocou com muita propriedade que a pessoa que não tem ideal está dormindo. E a pessoa que não quer aprender está morta. Então nós temos que ter sempre sonhos, sempre um ideal, para a gente manter a nossa lucidez. E acima de tudo, nós precisamos querer aprender sempre, para estarmos vivos. Agora, tem pessoa que não tem ideal e muito menos quer aprender. Fica em casa assistindo a televisão, falando do caso da menininha que Deus me livre, eu não vi nenhum dia, graças a Deus, e acho que é uma perda de tempo, e mexe com a nossa cabeça negativamente. Mas tem gente que gosta e fica lá, não, porque eu quero saber como é que é e coisa e tal, e vai se deteriorando psicologicamente, mal sabendo que vem uma depressão em cima, vem minando as suas forças perispiríticas. Então, eu acho que nós deveríamos ocupar nossa mente com coisas boas, não com coisas ruins. Aprender sim, mas coisas boas. Não ficar buscando essas coisas deletérias, essas coisas perniciosas. E tem gente que gosta. Isso é nocivo para a nossa mente, para o nosso psiquismo. Então vamos aprender sim, mas vamos aprender coisas boas. A doutrina espírita é um repositório de sabedoria. Tem tantas coisas. Tem os nossos cursos, tem os livros, tem as palestras gravadas. Nós podemos ocupar nosso tempo de uma maneira positiva, aprendendo, mantendo a nossa vida muito extasiante. Porque tem muitas pessoas que estão mais mortas do que vivas, só praticamente respirando e batendo o coração, porque interiormente já se entregaram. E nós não podemos perder esse elan. Nós temos que estar sempre sonhando, buscando um ideal. Isso que Kierkegaard, que quem quer viver 100 anos, tem que ter 100 ideais, para não cumpri-los todos, e estar sempre buscando um outro depois de cumprir o primeiro, o segundo, o terceiro, e com isso ele vai manter a chama viva dentro de si, vivendo longamente. Quanto mais rápido você se esquece do velho queijo, mais rápido encontra um novo queijo. Porque tem gente que fica num saudosismo, fica naquele pensamento em desalinho, e gosta do passado, e fica ali. Quando Cristo disse assim: quem lança a mão à charrua e olha para trás não é digno do reino dos céus. E não é mesmo. Olhar para trás, eu acho que o passado é uma janela de vidro. A gente até pode ver, mas não acessa. E se nós vamos olhar, é só para tirar alguma experiência positiva. Mas tem gente que fica num saudosismo revivendo o passado. E existe um aforismo que diz: reviver o passado é sofrer 2 vezes. E é mesmo. Mas a pessoa gosta de ficar no passado, não caminha para frente. E tem alguns tabus, não é? Às vezes a pessoa começa a ficar presa em determinados sentimentos negativos, achando que, meu Deus, eu era feliz e não sabia. Como era boa a minha infância. Será que a infância era tão boa? Se fosse boa, os moleques não diriam: o que eu mais quero é crescer e ser igual a você. A infância tem um lado bom, mas tem também um lado limitante. A adolescência tem o seu lado bom, mas também tem as suas exigências. A fase adulta tem a fase boa, mas tem a fase difícil. A velhice tem um lado bom, mas também tem o seu lado ruim. Agora, nós não podemos ficar presos nesses sentimentos negativos de antes, presos a determinadas coisas que aconteceram.
Um dia uma senhora estava depressiva e foi consultar comigo. Eu perguntei por quê. Não, doutor, meu negócio foi o que o meu noivo fez comigo. Ele disse, o seu noivo fez com você, você casou com ele? Não, eu casei com outra pessoa. Mas a senhora, me parece, tem netos? Eu falei, eu tenho netos, mas até hoje já está preso naquilo que o seu noivo fez com a senhora? Ah, eu nunca mais vou perdoar o que ele fez para mim. A pessoa está presa numa coisa que aconteceu com o seu noivo há 50, 60 anos atrás, não tirando aquilo da sua mente. Vocês podem dizer, ah, Aguinaldo, isso é um absurdo. Não, eu também acho, mas ela testemunhou isso à minha frente. Ou vocês acham que tem gente que não fica presa a coisa do passado? Tem muita gente que se prende ao passado e não sai do passado. E traz o passado. E aliás deveria trazer, mas o passado bom. O ruim não. Deixa o ruim para lá. Mas o passado bom a gente deveria trazer sempre, todos os dias. E nós temos mais passado bom do que ruim. Mas a pessoa não é capaz de viver o passado bom, colocar na sua vida, fazer ali uma impregnação mental daquele passado bom, mas fica no passado ruim. E fica. Outro dia uma senhora falou assim, ah, mas o meu pai, doutor, agora só fala do passado, aquele passado ruim que ele teve. Parece que ele fixou nesse passado ruim e ele está cada dia piorando mais. Eu falei, lógico. Toda pessoa que se fixa no passado ruim piora. E toda pessoa que se fixa no passado bom melhora. Se é que é para voltar. Eu acho que nem para voltar num passado bom é legal. Vamos caminhar para frente. É o flowing. É o caminhar, é o fluir. Deixa a coisa acontecer, caminhar para frente. É lá que nós vamos encontrar a solução da nossa problemática. Tanto é que o Cristo diz, quando alguém convidar-te a caminhar uma milha, caminhe duas, para frente. Então nós temos que caminhar para frente, não ficar preso no passado. E hoje, tudo bem, passou, é ontem, deixa para lá também. As velhas crenças não levam você ao novo queijo. Velhas crenças. Às vezes a gente acha assim, não, a minha profissão é essa. Não deu certo, agora o que eu vou fazer? Ué, nós temos que ter sempre uma segunda profissão. Alternativa B. Aliás, alternativa C. 3. Se possível, uma quarta. A gente tem que fazer alguma coisa diferente. Não podemos ficar só numa profissão. Se aquela não der certo, vamos partir para outra. Agora, ficar numa profissão a vida inteira, não deu certo e vai sucumbir, muda de profissão. Um mecânico uma vez me procurou com úlcera de estômago. E eu disse, o que está acontecendo com você? Você anda nervoso? Lógico que eu fico nervoso. As pessoas levam o carro velho e querem que eu transforme em novo, eu tenho que ficar nervoso. E se estragar o carro, ele não pensa que a outra coisa que estragou foi eu que não consertei direito. E ele volta. E eu falei, o que você tem feito para mudar isso? Eu vou para o boteco e tomo umas cachaças para esquecer, né? E aí a úlcera aconteceu. Eu perguntei para ele, mas o que você faz depois que você sai do serviço, depois do boteco? Ah, doutor, quem que aguenta? Depois de uns metros tem que dormir, né? Para no outro dia começar outro dia. O Senac e o Senai dá curso à noite. A gente pode terminar o serviço e fazer outro curso. Eu disse para ele, por que agora você não vai fazer outro curso? Já que mecânico é um desastre para você. Vai fazer outro curso. Dentro de 2 anos você tem 2 cursos. Aquele que você já aprendeu como mecânico e o outro que você aprendeu agora. Mais 2 anos você tem 3. Mais 2 anos, 6 anos você tem 4 cursos. Meu Deus, você pode escolher. Agora você pode escolher o que é que você quer fazer. Mas a pessoa acha que nasceu mecânico tem que desencarnar mecânico. Nasceu açougueiro tem que morrer açougueiro. A gente pode mudar. Pode mudar. Sair daquela mesmice. Às vezes a pessoa termina um casamento, meu Deus, agora não tem mais saída para mim. Tem, arruma outro. Outra. Ué, não deu certo o casamento? O que vai fazer? Vai morrer junto com o casamento? Não, levanta a cabeça, refaça o casamento. Às vezes a pessoa perde um emprego, né? Perde um emprego, meu Deus, perdi o emprego, agora estou liquidado. Mas por quê? Procura outro emprego. Mas está tão difícil. Um dia uma moça me procurou, uma psicóloga, e eu percebi que ela estava muito mal. Eu disse para ela, o que está acontecendo? Ela falou, doutor, ninguém aguenta trabalhar naquele lugar que eu trabalho. E eu falei, por que você não sai de lá? Você acha? Foi difícil arrumar um emprego desse. Aí eu falei para ela, você vai morrer. Não, doutor. Eu falei, você vai morrer.
Se você continuar nesse serviço, fazendo o que você está fazendo, enfrentando o que você está enfrentando, você vai morrer. Então eu acho bom você sair de lá. Mas o senhor acha? Eu falei, não, eu não acho, eu tenho certeza. Mas eu vou perder o emprego. Eu falei, mas procura outro. Ué, você tem pai? Eu falei, eu tenho. Você tem mãe? Eu tenho. Ué, vai comer de graça na casa deles. Aí passou uma semana, a mãe dela me telefonou. Doutor Aguinaldo, muito obrigado, senhor. Nossa, o senhor foi um anjo na vida da minha filha. Eu falei, meu Deus, não chega a tanto, né? Ela falou assim, não, o senhor falou para minha filha sair do emprego. E ela saiu, voltou a ser minha filha. Doutor, o senhor não imagina. Eu estava desconhecendo minha filha. Passou mais uma semana, 15 dias, ela ligou de novo. Falei, nossa, agora o que ela vai falar, né? Doutor, muito obrigado, estou te agradecendo de novo. A minha filha arrumou um emprego, doutor, mas está feliz da vida. Aí eu falei, está vendo? Ela achava que tinha que ficar naquele serviço, que não tinha jeito e que estava liquidado. O bom trabalhador não tem problema. Todo mundo quer. Lógico, pode sair do serviço, arruma outro no outro dia. Não, está muito difícil. Não está. Para quem é bom trabalhador, arruma serviço um atrás do outro. Agora, quando não é meio complicado, né? Agora, a pessoa tem medo de sair. A pressão que tem dentro de banco hoje arrebenta os bancários. E eu sempre que eu posso, eu estou dando lá umas colocadinhas, né? Eu falei para um bancário outro dia, falei, deixa o gerente mandar você embora. Não, mas como eu faço? E depois? Eu falei, você acha que vai mandar você embora? Não, ele fala toda hora que se eu não cumprir meta, ele vai mandar embora. Se eu não cumprir meta, ele vai mandar embora. Eu falei, então deixa que ele mande você embora. Mas depois você arruma outro emprego. Ah, mas, meu filho, você é tão bom que emprego não falta. Você pode sair do seu serviço, tem outro banco que vai te chamar para trabalhar no outro dia. Não vai dar nem tempo para você descansar. Agora fica naquela pressão, se eu não fizer, vão me mandar embora. Que mande embora. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Aliás, estou fazendo bem feito. Não posso dar mais do que eu estou dando. E tem gente que veste essa carapuça, acha que tem que fazer, se mata, e depois se arrebenta, acaba com o seu psiquismo, sai de lá, fica borocochô. Eu tenho um cliente, coitado, até hoje não conseguiu se reequilibrar mais. Aposentou como gerente do banco, mas nunca mais se equilibrou. Adianta? Não adianta. A pessoa tem que trabalhar, lógico que tem que trabalhar, tem que se esmerar, lógico que tem. Mas não é ficar com essa pressão criada em cima de si. Isso arrebenta a pessoa. Tem muitas crenças, eu não vou perder tempo com ela, mas tem muitas crenças. Nós acreditamos em coisas, por exemplo, a pessoa criou na igreja católica. Ah, você acha? Eu fui criado na igreja católica. Até que eu gosto do espiritismo, mas se eu mudar de religião, meu pai e minha mãe me matam. Eu falei, deixa matar, mas sai da religião. Você não entendeu que a doutrina espírita tem muito mais elementos para informar você? Não, eu já percebi isso. E por que você não vai para a doutrina espírita? Ah, mas o senhor acha? E depois, como é que eu vou na casa do meu pai e da minha mãe? Ué, você vai. Ah, mas se me perguntar, eu falei assim, não. Aí você pode ter uma mentirinha do gato. Não, eu só fui lá só para dar uma bisbilhotada, né? Mas vai. Você não entendeu que é importante? Mude. E se amanhã ou depois a sua mãe e seu pai perceberem que você está muito melhor, você diz, olha, eu estou muito melhor graças ao Espiritismo. E se a senhora e o senhor também quiserem melhorar, vamos conosco, vamos com a gente. Agora a pessoa fica presa, não, eu nasci na igreja católica, eu tenho que desencarnar na igreja católica. E assim são tantos tabus que a pessoa vivencia e não é capaz de modificar. São tabus que a pessoa cria. Deus nos criou para sermos felizes. Dor, sofrimento. A gente faz o sofrimento. Muitas das vezes a gente faz o sofrimento. E sofre. Poderia ser feliz. Poderia viver alegre, poderia passar por cima, contornar. Mas a pessoa sofre. Hoje internei uma mocinha, está com dor de estômago. Eu disse para ela, meu Deus do céu, você é tão linda, 17 anos, com dor de estômago. Aí a mãe falou, doutor, ela é muito responsável. Eu falei, mas como assim? Não, doutor, ela tira 10 em todas as matérias. Eu falei assim, isso não é bom. Porque a perfeição traz prejuízo em alguma coisa. Quando a pessoa quer ser muito certinha, muito perfeita, ela traz prejuízo em alguma coisa. Minha filha foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Chegando lá, ela tirou 7.
E o pai dela de lá disse, mas como? 7? Ela falou, sim, 7. Mas 7? Ah, sim, 7. Qual o problema? Mas você está aqui só para estudar, tirou 7. Aí ela falou, mas quanto é que o senhor queria que eu tirasse? Mas no mínimo 9, 10. Ela falou assim, mas o meu pai lá do Brasil nunca cobrou nota de nenhum de nós. Só falou para a gente não bombar, para passar de ano. Aí ele pensou, mas esse pai deve ser um coitado na vida, né? Aí então, ela veio para cá. Conseguiu prestar o vestibular, passou, forma esse ano, nenhum problema. Mas tem pessoa que quer a excelência traz prejuízo. Eu disse para minha filha, não queira tirar 10, porque o dia que você tirar 9, vai cair a classe inteira. Mas como? O que aconteceu com você? Que absurdo, você tirou 9. Porque ela só tira 10. E aí o estômago vai embora, né? Está cheio de neguinho assim. O que é a perfeição? Perfeição não existe. Não adianta. A gente tem que se esmerar para fazer o melhor. Mas não vamos ficar buscando essa excelência que vai trazer prejuízo matematicamente em outra área. Quando a gente quiser ser um excelente esposo, não vai ser bom pai. Quando a gente quiser ser um excelente profissional, não vai ser bom esposo. Quando a gente quiser ser excelente pai, não vai ser bom marido. A gente focaliza, a gente canaliza toda a nossa energia para a excelência e o resto fica à deriva. Um dia eu perguntei para um amigo meu que se deu muito bem na vida, não é por isso, mas tem 4 filhos médicos, está bom, é um bom profissional, ele também é médico, está bem socialmente, é uma pessoa muito querida. E eu perguntei assim, qual o segredo de você ser uma pessoa plena? Falei, Aguinaldo, procurando ser bom em tudo, excelente em nada. Agora eu entendi. Procurando ser bom em tudo, excelente em nada. Então eu entendi. A pessoa tem que ser um bom pai, um bom amigo, um bom companheiro, um bom marido, um bom profissional. Mas quando ele busca excelência, traz prejuízo. E tem gente que quer excelência. Se não for assim, para mim não serve. É o caso do rei. Se não for um queijo de primeiríssima, eu não quero. Olha, pode comer um queijo mineiro, já paga, já dá bem para matar a fome. Não é? Não precisa ser um mozzarella, um Chambert da França. Não. Pode ser um queijinho. Quando você acredita que pode encontrar e apreciar um novo queijo, muda de direção. Acho que a gente, quando percebe que dá, a gente vai e consegue mudar a vida. A gente muda tudo. A nossa vida é flexível. Nós não fomos talhados para ser uma coisa só a vida inteira. Não, a gente pode mudar. A gente tem que ser flexível. Aquele que tem mais jogo de cintura se dá melhor. Administra melhor a vida. Agora, aquela pessoa que tem que ser e vive sempre daquela forma, que pena. Vai viver muito mal. A gente tem que ter jogo de cintura, flexibilidade para adaptar. Nós temos que ser adaptativos, adaptar situações. Não que a circunstância adapte a nós, nós que temos que adaptar às circunstâncias. Porque as circunstâncias sempre estão mudando, são mutáveis. E tanto é que hoje é dito que 80% das coisas que nós pensamos não acontecem, que nós planejamos não acontecem, só acontece 20%. Então tem que entender que a vida muda muita coisa, nós temos que nos adaptar para essas mudanças. Senão vai acontecer que nós entramos num contubérnio muito grande e às vezes nos perdemos e acabamos de ruir a nossa vida. Então nós temos que estar sempre entendendo que tudo pode mudar, encher de esperança. Não, eu vou mudar, vou consertar, vou superar, vou crescer. Ainda bem que nós temos nossos problemas, nossas dificuldades, nossos desafios. É com eles que nós vamos crescer. Quando a coisa está assim, aquela mesmice, sempre a mesma coisa, eu acho que é um desastre na vida da criatura. No mínimo, ela não está crescendo, não está progredindo, não está melhorando. E é importante a gente administrar o progresso. É importante, nós temos que progredir em todo sentido. E essa administração é fundamental. E tem gente que não gosta, não, aqui para mim está bom. Não existe esse tá bom. Ou você administra o seu progresso, ou você administra sua queda. Não dá para parar, não tem jeito. Ninguém para no tempo. Ou você vai para frente, ou você vai para trás. Outro dia nós estávamos pleiteando um terreno que, graças a Deus, parece que vai sair para nós, para a gente aumentar as nossas salas de aula, e nós fomos lá na prefeitura.
E aí o nosso amigo falando que ia trabalhar para que a gente conseguisse o terreno. Eu disse para ele, não, a casa cresceu, nós temos que administrar isso, e fazer mais curso, ajudar de alguma outra forma. Eu disse, não, Aguinaldo, que bom, é importante administrar o nosso progresso, porque o duro é administrar a nossa queda. E ele falou isso para mim. E é assim mesmo, ou nós administramos o nosso progresso, ou nós administramos a nossa queda. Não tem jeito de parar. O Francisco de Assis vai ficar sempre assim. Não fica. Não tem jeito. Se eu quisesse parar o Francisco de Assis como está, ótimo, eu ficaria feliz da vida, está bom demais. Mas sabe o que vai acontecer? Vai cair lá no fundo. É só parar e não fazer mais nada. E quando a gente trabalha e luta e faz a coisa acontecer, só vai ampliando, vai aumentando, vai crescendo, vai criando frente de trabalho. Eu acho que isso é oportunidade para muita gente. Em todo sentido, não só de trabalho, como de assistência. Então nós temos que dinamizar a nossa vida. E assim é a nossa vida pessoal. Nós temos que também dinamizar o nosso progresso espiritual. Vamos falar um pouquinho, rapidinho, 5 minutos, da nossa mudança pessoal, que eu acho fundamental. É um outro queijo, né? A gente às vezes já está satisfeito com o nosso queijo. Não, já do jeito que eu estou está bom. Olha, cuidado, hein? Eu não acho que está bom. Nós temos que melhorar muito, bastante. E é aí que nós temos que trabalhar o nosso comportamento. Ou nós vamos ser rebeldes, igual a essas personagens que nós colocamos aqui na nossa história. Por exemplo, se nós formos analisar, o Sniff, ele era um ratinho que farejava muito, ele tinha capacidade para perceber as coisas. Já o Scurry já era uma criatura que ele tinha facilidade de diligenciar, de fazer as coisas acontecer. O Hal era uma criatura que pensava, meditava, mas logo ele tomava uma posição. E o Ren era uma criatura que ficava sempre na retranca, no negativismo, não queria sair, sempre no egoísmo, achando que o seu mundo estava bom e achando que o mundo deveria estar nos seus pés. Então, cada criaturinha dessa representa uma faixa da nossa comunidade. E aqui nós podemos dizer, o Ren era rebelde, ele não aceitava as coisas. Ele queria que fosse da mesma maneira. Já o Hal disse, não, peraí, vamos procurar uma saída. Ou nós odiamos ou amamos. É uma opção. Então é lógico que nós vamos procurar amar sempre, odiar nunca. Diz o Emmanuel que o ódio, a raiva, o rancor é uma caldeira que explode dentro de nós. E se a caldeira mata quem está perto, imagina explodindo dentro de nós. Então ódio, uma palavra que não existe no nosso vocabulário. Ou pelo menos não deve existir. Ódio de quem? Pelo contrário, amor. Eu amo todo mundo, mas eu amo de paixão. Que ótimo falar isso. Cultivar dentro de nós a capacidade de amar. Vingança ou perdão? Vamos vingar ou vamos perdoar? A palestra de terça-feira passada, o nosso Lúcio falou sobre isso. Vingar de quem? Nunca. Perdoar sempre. Vamos ter medo ou coragem? Lógico, coragem. Coragem nos dá liberdade, nos dá felicidade, nos deixa mais livres, mais soltos. Medo, um pouquinho, tudo bem, que é a prudência, mas no exagero, cerceia, sambarca, limita, arrebenta a criatura no meio. Vamos mudar. Vamos ser orgulhosos ou humildes? Orgulhar de quê? Nós somos miseráveis espiritualmente, reencarnados na terra, falíveis e falidos, como diz o Emmanuel. Ah, eu sou fulano de tal, que pena. Nós não somos ninguém, nós somos umas criaturinhas que estão começando a ter sentimento agora. Começando. Nós não temos ainda sentimentos. Muito louváveis, estão começando. Tanto é que de repente a gente ama, mas de repente odeia. A gente perdoa, mas de repente agride. Onde são os nossos sentimentos? Então nós precisamos tratar de nos humilhar um pouco, nos colocar numa condição mais modesta, saber que nós somos seres em evolução, nivelados pela nossa condição evolutiva, nós estamos no mesmo barco, e tem gente que acha que é melhor do que a outra. Melhor em quê? Nós podemos até ser melhor em alguma coisa, mas a outra pessoa é melhor em outra coisa. E de tal forma que ninguém pode levantar o tupete e achar que é melhor do que a outra. Se fosse melhor, estaria reencarnado num mundo mais evoluído. Se está aqui, é porque tudo farinha do mesmo saco. Então a gente tem que entender que não há razão para ficar aí dando uma de arrogante, orgulhoso e achar que está acima da média. Egoísmo ou altruísmo? Vamos querer só para nós ou nós vamos dividir com os outros?
Nós vamos ficar só querendo para nós como rei, ou nós vamos fazer igual o Ralph foi lá, buscou o queijinho, voltou para levar para o amigo, porque ele deveria ir e ficar por lá mesmo com o seu queijo. Muita gente pensa assim, mas ele não, ele foi lá, pegou o queijo, rachou na metade e voltou e devolveu para o rei. Falou, não, você está aí sofrendo, eu vou dividir com você. Olha que espírito altruísta, ter que enfrentar o labirinto de volta, ter dificuldade para voltar. O labirinto é exatamente a nossa vida é um labirinto. Muitas vezes nós nos perdemos, mas depois nós nos reencontramos, mas tem que diligenciar. Desonestidade ou retidão? Para finalizar. O Cristo disse assim, procura o reino de Deus e sua justiça e tudo é dado por acréscimo da misericórdia do Pai. Falou assim de uma maneira empolada, né? A importância da gente procurar ser justo. Quem é justo é honesto. Não tem como ser honesto injusto ou justo desonesto. Então nós temos que ser justo. O que é do outro, o que não é, é nosso. Mas não vamos nos locupletar às expensas da desgraça alheia. Vamos procurar viver na retidão. E o Chico Xavier, na sua simplicidade, entre aspas, porque se é uma alma grandiosa que a terra recebeu no seu seio, nós podemos falar do Chico. Teve um prefeito aqui de uma cidade vizinha que ele inaugurou uma praça e colocou o nome do Chico Xavier. E aí teve uma pressão muito grande das pessoas que estavam ali. Mas como na nossa cidade você colocar uma praça com o nome do Chico Xavier? Aí ele disse para os circunstantes, você me apresente apenas um senão. Eu só quero um. E eu vou tirar o nome dele da praça. Ninguém teve a coragem de se levantar e apresentar um senão. Mesmo porque não tem na vida desse homem. Tudo o que ele fez foram coisas maravilhosas e fantásticas. Então ele, na sua santa simplicidade, ele dizia assim, quem vive retamente, Deus provê. Então nós não precisamos ficar preocupados com nada. Vivamos apenas retamente. E Deus vai nos prover. Muita paz.